Olá, turma! Estamos aqui mais uma vez para a aula de redação. Hoje iremos revisar o assunto de sinopse, resumo e resenha. Vocês estão lembrados? Acredito que sim, tia Valéria, que eles estão lembrados, pois trabalhamos bastante em sala de aula sobre isso. E tenho certeza que esse tempo que eles estão em casa, eles estão aproveitando para ler muito, assistir filmes, séries, dentre outras coisas. Será se nós lançarmos uma proposta deles escolherem um filme que assistiram nesse momento que eles estão passando em casa e fazerem uma sinopse, uma resenha ou resumo, eles topariam? Sim, claro, eles estão bem preparados, eles são capazes de fazer isso, né, turma? Vamos aguardar o retorno dessa atividade. Escolham um filme bem bacana e façam uma sinopse da sua escolha. São capazes sim de fazer uma resenha ou um resumo. Então, crianças, vamos lembrar o que é uma sinopse. Sinopse, como nós estudamos em sala de aula, ele é um resumo de um livro, de um filme ou de outra obra artística, sem emitir opinião, buscando despertar o interesse do leitor. Ou seja, na sinopse, é o próprio autor da obra que escreve. A sinopse, ela é diferente de um resumo, ok? O autor, ele escreve uma sinopse com o objetivo de facilitar o entendimento dos leitores a respeito dos aspectos centrais do texto. Como eu estava falando, a sinopse é diferente do resumo. E qual é a diferença? Vocês lembram? Nós estudamos na sala que a sinopse é o próprio autor que escreve a respeito da sua obra. Já um resumo, nós podemos escolher um livro ou um filme e nós mesmos escrevermos um resumo daquela obra, que nós vamos escrever os pontos principais daquela obra, sem emitir a nossa opinião a respeito do que nós lemos ou assistimos. Então, alunos, fiquem de olho. Qual é a diferença de sinopse e resenha? Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica, filmes. Agora, ele tem como objetivo fazer com que o leitor entenda os seus principais pontos do texto original. Já na resenha, qualquer um de nós podemos fazer, de um livro, de qualquer obra, e daí vamos colocar a nossa opinião, sendo ela positiva ou negativa. Então, crianças, gravem bem direitinho. Os três são bem parecidos. A sinopse, a resenha e o resumo são bem parecidos, mas porém totalmente diferentes. Quando você for procurar uma sinopse, lembre-se que a sinopse é escrita pelo próprio autor. Já a resenha, ela é escrita por nós, mas que nós fazemos um resumo de uma obra e nelas colocamos também a nossa opinião a respeito da obra. Se gostamos, se não gostamos, vamos fazer uma crítica àquela obra, tanto de um livro como de um filme. E o resumo, nós podemos fazer o resumo de qualquer obra literária também, mas também sem emitir a nossa opinião. Lembrando, não esqueça, sinopse é um resumo, mas é o próprio autor da obra que escreve. Olá, turma! Estão lembrados aqui do nosso livrinho, o nosso paradidático do módulo 1? Olha ela aqui, ó. Vamos lá? Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante. Por que esse título, tia? Então, tia Valéria, vamos lá, recapitular com os nossos alunos. O título do nosso livro é Carta errante, avó atrapalhada, menina aniversariante. Mas será qual o motivo de ser um livro que tem o nome Carta errante? Isso que vamos desvendar. Carta errante, já está dizendo algo, já dá uma pista bem certeira. Carta errante. Com certeza tem uma carta, e essa carta, será que foi escrita por quem, tia? O próprio título já nos diz, avó atrapalhada. Carta errante, avó atrapalhada. Então quer dizer que uma avó estava um pouco atrapalhada e acabou escrevendo uma carta errada. Será que é isso que ele nos fala? Vocês estão lendo o livro? Acredito que sim, né? Então, vamos agora ver alguns personagens da nossa história. Temos aqui a personagem, acredito que é a principal, que é a vovó Lia.
Né, tia? Isso, a vovó Lia, que é a nossa conhecida vovó atrapalhada. Ela começa a escrever uma carta de aniversário para a sua netinha que mora no Brasil. Já a vovó Lia, ela não mora no Brasil. Ela mora onde mesmo, tia Valéria? Em Israel. Ah, então ela deve estar com muita saudade da sua netinha. Então, como nós estávamos falando, a vovó, ela é atrapalhada e está começando a escrever uma carta para a sua netinha que mora no Brasil, pois é aniversário dela. Vamos conhecer o próximo personagem? Quem será essa menininha? É Luciana. A nossa aniversariante. Ela vai completar quantos anos, tia? 10 anos. 10 anos. Então, por esse motivo, a vovó resolveu escrever uma carta para sua netinha para parabenizá-la. Mas, o que ocorreu? Um monte de atrapalhada. O que aconteceu? Né, tia? Vamos para o próximo personagem? E quem será esse? Era o vovô de Luciana. A vovó falava para o Luciana, porque ele não está mais vivo, que o vovô era uma pessoa muito risonha, era feliz e gostava muito do que fazia. Ele era cientista, então vivia a maior parte dentro dos laboratórios. O Luciana chegou a conhecer a sua avó, mas no decorrer da história ele não fazia parte mais da vida de Luciana e da sua avó. E chegou ele, tia Valéria. Ele aí. Parte importante da nossa história. Quem é ele mesmo? Pedro Boné. Por que esse nome, tia? Pedro Boné. Ah, já sei. É porque ele não tirava da cabeça esse boné do Palmeiras. Bem que ele poderia usar o boné do Corinthians, né? Mas deve ter na turma do 5º ano algum palmeirense. Tem não, tia? Com certeza deve ter, mas acredito que a grande maioria é daquele time lá, né? O Flamengo. Então, tia Valéria, chegou ele, parte importantíssima do nosso livro, para que a carta errante que a vovó atrapalhada escreveu. E ele tem um papel muito importante nessa história. Ele tem 22 anos que trabalha nos Correios e é um dos funcionários muito dedicado, a ponto de não perder nenhuma carta, mesmo ela sendo errante, como diz o título do livro. Crianças, sejam determinadas e perseverantes, assim como Pedro Boné. Mesmo diante de todas as dificuldades, ele não desistiu e persiste sempre em encontrar o endereço correto daquela carta. Pedro Boné, na nossa história, ele conseguiu decifrar o que estava errado na carta da vovó atrapalhada. Você lembra, tia Valéria, que ele conseguiu? Lembro, sim. Ele é bastante determinado. Ele procurou descobrir de quem era aquela carta. A carta ela estava incompleta. O envelope era envelope. No envelope estava o endereço errado. Então temos que prestar muito atenção quando for enviar uma correspondência para que ela esteja corretamente preenchida com o nome completo, né, tia? O local, a rua, o número. E a vovó esqueceu o quê? Ela, de tão atrapalhada, ela acabou trocando, escrevendo em hebraico e colocou o endereço de Luciana errado. Isso aconteceu por quê? Porque ela se empolgou tanto na carta que estava contando para sua netinha, que ela começou a contar histórias até antes de Luciana nascer. Por isso a carta também é atrapalhada. Porque ela começa a escrever a carta para parabenizar a sua neta, acaba falando do avô da menina, acaba falando de quando ela ainda era criança. Por isso que ela acabou se atrapalhando e, ao escrever no envelope o endereço de Luciana, acabou colocando o nome da cidade em hebraico. Isso foi o que dificultou a chegada da carta. Tinha o nome da rua. Rua da Independência. Rua da Independência. E no Brasil todo tem diversas ruas com esse nome, Independência. E aí, para ele encontrar? Ele desistiu? Jamais. Ele procurou em catálogos telefônicos,
insistentemente, noites e noites, mas ele disse, eu vou descobrir, porque eu acredito que essa pessoa, que ele adivinhava que seria talvez uma criança, e no outro lado seria uma velhinha, né, bem dedicada, amorosa com a sua netinha. Então, é isso aí. A nossa história, ela começou meio atrapalhada, mas teve um final feliz, pois Pedro Boné conseguiu entregar a carta. Porém, a carta acabou chegando junto com a sua avó, com a avó de Luciana, pois na carta ela avisava a sua netinha que estava indo ao Brasil. A vovó, não entendendo o motivo da carta, acabou falando, é mais fácil chegar de Israel ao Brasil do que uma carta. E Pedro Boné não entendeu bem o que seria aquilo, mas ele fez a entrega da carta e ficou bastante feliz ao ver o sorriso das duas juntas. Então é isso aí, crianças. Nossa aula de redação termina agora. E lembrem-se do desafio que propomos no início da nossa aula. Fazer uma resenha ou um resumo de um filme ou de um livro que vocês tenham lido ou assistido nesse momento que vocês estão em casa. Relembrando que a sinopse, ela fica sempre na contracapa do livro. Aqui tem a sinopse desse livro. Quem pode escrever uma sinopse? Somente a autora desse livro, que é Mirna. Nós não podemos. Por quê? Somente o autor da obra, seja um livro, um filme, uma peça teatral, que pode dar o resumo da sua obra. Até lá, até a próxima aula. Até a próxima. Continue lendo bastante, não só esse, mas todos os romances que foram determinados para este ano letivo. Turma, temos uma excelente sugestão, que é assistir o filme O Pequeno Príncipe. Vocês vão amar essa história. Olá, turma. Lembrando que a atividade de casa será em folha. Sobre o resumo ou resenha do filme ou do livro que vocês tinham escolhido para ler nesse momento que vocês estão em casa.